E se eu te dissesse que a oração pode ser a maior demonstração de fraqueza que um ser humano pode dar? E eu faço uma afirmação com toda a categoria: orar é para os fracos. Fica nesse vídeo que você vai entender o motivo. Olá, amados, aqui quem fala é o Pedro, novamente aqui no canal Conhecendo a Bíblia, hoje para trazer mais uma mensagem para vocês, e dessa vez é a respeito da fraqueza que a oração representa. Pois é, eu acredito que não há demonstração maior de fraqueza do que a oração, que orar realmente é para os fracos, e pessoas fortes não precisam de oração, não precisam falar com Deus, pedir coisas, agradecer por coisas, pedir perdão por certas coisas, e você vai entender o porquê. Ao longo da Escritura, a gente vê como a oração é presente na vida daqueles que se relacionam com Deus. Justamente porque a oração é a maneira de alguém se comunicar com Deus. Os salmistas oravam, os patriarcas oravam, Abraão orava. E é verdade que no Antigo Testamento existe uma presença talvez mais palpável da resposta imediata de Deus a partir da oração. Você vê ali no começo Deus falando diretamente com pessoas específicas, a partir de um anjo, a partir da própria voz dele do céu. E a partir de determinado momento, Deus ele começa a falar somente por profetas, né? A sacerdotes ali que eram enviados da parte de Deus para trazer alguma palavra. E curiosamente, esses profetas ouviam audivelmente a voz de Deus, de alguma forma. A gente não sabe se eles realmente ouviam um som, ou se era uma visão, uma voz que se manifestava na mente deles, e que eles transmitiam isso para as pessoas. Mas sabemos que a partir do momento em que a Escritura já estava finalizada, e Deus falou por meio de Jesus, o que nós temos hoje para ouvir a voz de Deus é a própria Escritura. Só que ela é a maneira pela qual a gente ouve Deus. Mas ainda existe uma maneira pela qual a gente fala com Deus, que é justamente a oração. E eu quero defender que a oração é a maior demonstração de fraqueza que um ser humano pode demonstrar, justamente porque não existe nada parecido com a oração que demonstre o quão nós somos incapazes de resolver os nossos próprios problemas, guiar o curso das nossas próprias vidas, garantir situações que nós queremos que aconteçam e obter a salvação pela nossa própria força. Isso é verdade, amados. E a verdade é que não existe nenhum ser humano que seja forte na verdade. O que existem são pessoas orgulhosas que pensam que são fortes e por isso acreditam que não precisam de oração. Elas querem conquistar o mundo pela força do próprio braço, sem parar para pensar que em poucos anos ela vai estar debaixo de uma cova. Toda a conquista que ela teve vai ser efêmera e ridícula se parar para pensar com relação ao que as pessoas vão fazer com as conquistas dos seus pais, seus avós. Agora, por outro lado, aqueles que oram demonstram para Deus o quanto eles se consideram fracos, e quanto eles precisam de Deus para conseguir as coisas que eles querem, que eles projetam, as suas esperanças e até o perdão dos seus pecados. Vamos olhar, por exemplo, para a oração do Pai Nosso. Cada frase, Pai Nosso que estás no céu, o que identifica que a gente reconhece o fato de que Deus está no mais altos céus e a gente não. A gente se encontra numa situação aqui na Terra, numa vida de sofrimento, numa situação onde a gente é limitado e não consegue fazer tudo o que a gente quer, diferente de Deus, que mora no mais alto céu. Santificado seja o vosso nome, mostrando como o nome de Deus é santo, em contraste com o nosso, que de fato não é. A gente peca todos os dias, mente todos os dias, comete erros, né, invariavelmente, ao longo do curso da nossa vida, diferente de Deus, que é sábio e santo, e não tem absolutamente nenhum defeito. Venha a nós o vosso reino, o que demonstra a nossa incapacidade de, pela nossa própria força, ir até o reino de Deus. É o reino de Deus que tem que vir até nós e nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão da mente, né? Porque a gente é incapaz de chegar no reino de Deus pela força do nosso próprio braço. E seja feita a sua vontade. É uma maneira de reconhecer que a melhor coisa que pode acontecer é que a vontade de Deus seja feita, porque se depender da nossa vontade de ser feita, centenas de milhões de pessoas seriam prejudicadas, inclusive a gente. Pensa em cada coisa que você já desejou na sua vida, desde a sua infância até o dia de hoje. Agora racionaliza, será que se cada uma dessas coisas tivesse sido realizada da maneira que você queria, a sua vida seria realmente uma vida boa? Às vezes a gente deseja cada coisa estúpida, o mal do próximo, por exemplo, já é uma coisa que se a gente tivesse concretizado o nosso desejo, pessoas, inclusive a gente, poderia ter sido prejudicado. Desejos ruins mesmo, que a gente talvez não calculou a consequência daquele desejo, da concretização dele. Por isso que a gente admite, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o que demonstra que nós necessitamos da providência de Deus para conseguir manter os nossos empregos, a nossa força em continuar trabalhando, a nossa motivação
para continuar correndo atrás das coisas que nós precisamos para sobreviver, porque se Deus não nos desse o ar que nós respiramos, a batida dos nossos corações e a motivação correta para trabalhar, de duas uma, ou a gente morreria de fome, ou trabalharia por motivações completamente deturpadas, a busca interminável por dinheiro e por conquistas que no fim das contas só vão servir para nos dar um bom caixão. Perdoa as nossas ofensas, mais uma demonstração de quando nós somos fracos e pecadores, quando nós ofendemos o Deus eterno todos os dias, nós dependemos do perdão desse Deus, até porque a gente não é forte o suficiente para impressionar a Deus. Acredite, meu amado, nada do que você faça vai impressionar a Deus. Não importa o quão caridoso você pense que seja, ou quão bondoso você acha que é com as pessoas, o padrão que Deus requer de nós é um padrão muito mais elevado. E é por isso que o padrão de Deus, aliás, que o perdão de Deus é a nossa única esperança de salvação. E aí ele conclui: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma maneira de reconhecer que as demais pessoas além da gente são tão fracas quanto nós, são tão falhas quanto nós. Não adianta a gente pedir o perdão para Deus enquanto a gente guarda rancor de outras pessoas, até porque Deus é perfeito e mesmo assim nos perdoa. E nós, que somos imperfeitos, vamos deixar de perdoar outras pessoas tão imperfeitas quanto a gente? Isso sequer tem lógica no divino. É por isso que nós pedimos o perdão de Deus, pressupondo que nós também vamos liberar esse perdão às outras pessoas que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação. Mais uma demonstração de fraqueza, que mostra que nós estamos sendo tentados todos os dias, que a mídia nos tenta, o mundo nos tenta, os prazeres da carne, a cobiça de bens, a inveja, as conquistas de outras pessoas, todas essas coisas vêm para fazer um turbilhão de coisas na nossa mente. E é por isso que pedir para que Deus nos livre dessa tentação, não nos permita cair nessa tentação, é uma maneira de demonstrar nossa fraqueza e necessidade de que Deus nos dê esse livramento. E por fim, mas livrai-nos de todo o mal. Então, mais uma vez, demonstra nossa completa incapacidade de garantir se a gente vai estar vivo no dia seguinte, não é verdade? Quem garante? Quem garante para mim que eu vou chegar vivo até o próximo dia? É só a providência de Deus, não tem nada que eu possa fazer. E uma frase de um teólogo do século XVIII, talvez, chamado Spurgeon, ele diz que nem o mais audaz inimigo e nem o mais habilidoso médico pode retirar ou acrescentar um dia da minha vida do plano que Deus estabeleceu. Então, mostrar ou pedir para que Deus nos livre do mal é mais uma maneira de demonstrar como a gente não tem controle da nossa própria existência e nós dependemos de um Deus que nos livra do mal. Então, essa é a verdade, amados. Orar é para os fracos. E é por isso que eu oro. Porque eu sou fraco. Eu não tenho controle da minha vida. Eu invariavelmente não tenho controle da vida das outras pessoas. É por isso que eu oro para Deus proteger as pessoas que eu amo, porque não há nada que eu possa fazer que possa de fato salvar as pessoas que eu amo quando elas estão distantes de mim, ou mudar o coração das pessoas que eu amo, não é? Orar pelos seus inimigos, mesmo que você não tenha capacidade de fazer nada por eles, mas apenas a providência de Deus pode agir na vida das pessoas. Orar é para os fracos e por isso nós oramos. Nós oramos por admitir que nós temos um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que guia a nossa vida, um Deus que responde às nossas orações e que muitas vezes não responde às nossas orações para o nosso próprio bem. Por isso que é bom ter um Deus sábio, um Deus que não vai concretizar todos os desejos do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, nosso coração é de onde provém toda maldade, toda malícia, toda cobiça. Se Deus concretizasse cada desejo do nosso coração, eu te garanto, seria para punir a gente. Porque as consequências das coisas que nós desejamos e não medimos poderiam ser catastróficas. Mas Deus, que é sábio, calcula cada consequência. E é por isso que Ele concede ou não os pedidos dos seus fiéis. E isso sempre é uma bênção, independente se aquilo é realizado ou não. Ok? Amados, essa é a mensagem de hoje, é uma mensagem um pouco mais séria, talvez um pouco mais densa, mas que ressalta a importância de orar. Nós somos fracos, nós dependemos da oração. A oração é a maneira como a gente se comunica com o Criador do Universo. E muitas vezes a oração não vai mudar a vontade de Deus, mas ela vai alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, que vai nos fazer caminhar num caminho de sabedoria e de retidão, da maneira como Deus espera de nós. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, refletido nela. Espero que vocês possam dar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, tá? Caso você não seja inscrito. E dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, que eu postei na semana retrasada, a respeito das 7 coisas que Deus odeia. Será que você está praticando alguma? Então, convido a vocês a uma oração logo após desse vídeo. E desejo a todos uma ótima semana. Deus os abençoe.